E agora, meus alunos, vamos voltando aqui para fazer aquela retrospectiva, né? Sobre essa aula de número 12, onde vocês aprenderam sobre os símbolos químicos, fórmulas, substâncias simples e compostas, fórmulas e também as equações e reações químicas, enfim. Vamos revisar agora, né? Olha só, aqui nós temos exatamente o que são os símbolos dos elementos químicos, né? Então, nós sabemos que os símbolos que representam os elementos químicos, eles estão baseados em diversos fatores. Entre eles temos o padrão internacional, que facilitam a identificação do termo em qualquer lugar do mundo, né? Conforme nós vimos, isso aí se baseia na IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada. E aí, o nome escolhido, geralmente ele vem de acordo com o significado, porém em latim. Tá bom? Então, em latim, não é geralmente o nome do elemento químico, o símbolo diretamente relacionado ao português, mas sim a origem latim, né? Por causa também da origem dos cientistas que descobriram aqueles elementos químicos, que aí depende também da região, em homenagem ao nome do cientista ou do próprio elemento químico, né? E aí, olha aí, conforme eu falei, eles também podem fazer referência aos nomes dos descobridores, que é muito importante isso, aos locais onde foram descobertos e o nome do próprio elemento químico. Então, diante disso, nós temos aqui o que nós aprendemos sobre o símbolo do elemento químico. E o Califórnia, por exemplo, cuja sigla ou símbolo é o CF, não esquecendo que a primeira letra é maiúscula e a segunda é minúscula, que é homenagem à Universidade da Califórnia, local onde esse elemento químico ele foi formado sinteticamente, quer dizer, em laboratório, ele foi descoberto, não é? E aí, com relação aos símbolos que representam o elemento químico, né? O átomo de um elemento químico, nós aprendemos que a fórmula molecular é a fórmula da molécula, né? Aquela que representa o tipo de substância que existe na natureza, podendo ser uma substância simples, substância composta, a substância simples é aquela formada por átomo de um só elemento químico, ou composta por átomo de mais de um elemento químico. E o coeficiente indica a quantidade de moléculas de uma substância. Por exemplo, se eu tenho H2O, a fórmula da substância água é H2O. Agora, se eu tenho 2, significa dizer que eu tenho 2 moléculas de água presente, tá bom? Então, esse coeficiente exatamente indica a quantidade de átomos, a quantidade de moléculas. Já o 2 de H2O, a quantidade de hidrogênio que tem no composto, e o oxigênio não precisa colocar H2O, só para ilustrar a você e relembrar sobre os símbolos e as fórmulas dos elementos químicos. Não é isso aí? Coeficiente, nós sabemos, e temos também, olha aí, o índice que indica, é o índice de atomicidade. Já nas equações químicas, nós sabemos que são elas que representam graficamente a reação química. Quando você escreve uma reação, você está expressando uma equação química. Então, carbono reagindo com oxigênio formando CO2. Carbono no estado sólido, oxigênio gasoso, CO2 no estado gasoso. Isso aí também é estados de agregação. E a seta indica reação química ou transformação química. O primeiro membro, antes da seta, na equação, representa os reagentes. E depois da seta, representa produto. Então, esperamos que com essa revisão, você seja bem sucedido aí na sua atividade de sala. E não esqueça que assim que você realizar a sua atividade, logo, logo voltaremos para fazer os devidos comentários de cada questão, se você acertou ou se você errou. Beleza?
E agora, meus caros alunos, estamos voltando para fazer o comentário das questões da atividade. Valeu? Fique ligado! E aqui, tirando dúvida, né, sobre a resolução da atividade de sala, nós temos a primeira questão. Diz o seguinte: a hemoglobina é uma substância presente no sangue que é responsável pelo transporte de oxigênio às diversas partes do corpo humano. E é responsável também pela coloração vermelha do sangue. Olha aí, a hemoglobina, hein? Ela pode ser representada pela fórmula Q. C, 2.952, H, 4.664, O, 812, SO, FE, 4. E agora, o nome de cada elemento químico que compõe uma fórmula da hemoglobina, ela é respectivamente o qual? Será que na letra A, no geral, ferro, enxofre, oxigênio, hidrogênio e carbono? B, carbono, hidrogênio, oxigênio, selênio e ferro? Letra C, cálcio, hidrogênio, oxigênio, selênio e ferro? Letra D, cálcio, hidrogênio, oxigênio, enxofre e ferro? Letra E, carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre e ferro. Então, meus caros alunos, diante disso, qual seria a alternativa que você com certeza escolheu como resposta certa para esta questão? Você viu lá a fórmula, né? Você tem a atomicidade, que significa o número de átomos de cada elemento químico que constitui a hemoglobina. Mas o que está pedindo no enunciado é o nome de cada elemento químico que compõe uma molécula da hemoglobina. E aí? Vamos lá, então? Olha só, se você assinalou que na sequência, né, respectivamente, quando fala respectivamente, falamos sequenciadamente. Então, é o carbono, é o hidrogênio, é o oxigênio, é o enxofre ou o ferro, não é isso? Então, aí nós temos exatamente os elementos químicos que constituem as moléculas de hemoglobina, independente da quantidade de átomos presentes nessa molécula, tá certo? Então, parabéns para você que assinalou a letra E como resposta correta. E aí, resposta alternativa é apenas um breve comentário. Pois, em uma molécula de hemoglobina temos os elementos químicos: carbono, hidrogênio e oxigênio, enxofre e ferro, ok? Com suas atomicidades, quer dizer, com o número de átomos de cada elemento presente nessa molécula, tá bom? O enunciado pedia apenas o nome: carbono, hidrogênio, oxigênio, olha aí, carbono C, hidrogênio H, oxigênio O, enxofre o S e o ferro como FE. Você está vendo aí, inclusive, o ferro, olha, FE, primeira letra maiúscula, segunda minúscula. Enxofre o S, oxigênio O, e hidrogênio H e carbono C. Ok? Parabéns aí, meu caro aluno, pela participação sua nessa primeira questão. E vamos em frente, porque agora nós temos a questão de número C. De número 2. A questão número 2. Que diz o seguinte: a obtenção do metal ferro ocorre a partir do minério de ferro chamado de hematita, que é realizada nas indústrias siderúrgicas. Aquelas indústrias que pegam o minério, levam em alto forno e se tira, se consegue obter o metal puro, não é isso? São chamadas de siderúrgicas. Uma reação química que ocorre em fornos apropriados nessas indústrias pode ser assim equacionada. A hematita
reagindo com monóxido de carbono, formando ferro e dióxido de carbono. Sobre esse processo e sua representação, é correto afirmar. Qual é a representação? A representação gráfica, que chamamos de equação química. Olha aí, nós temos o nome das substâncias. Estamos pedindo agora para ver o seguinte, olha só. Letra A. Os produtos formados são o ferro e o dióxido de carbono. Os produtos formados de acordo com a equação são a hematita e o monóxido de carbono. Letra A. Representa a seta, né? Representa o sentido, a seta representa o sentido que os reagentes são produzidos. D. Na representação, lê-se que o ferro reage com o dióxido de carbono, formando a hematita e o monóxido de carbono. Letra E. Na representação, somente a hematita é o reagente da reação. Então, olha só, gente. Reagente é o quê? Reagente é o que vem antes, né, da seta. E produto é o que vai depois. Então, a hematita, que é o reagindo com monóxido de carbono, formando ferro e dióxido de carbono. Então, por aí, agora você pode ver que, com certeza, obteríamos como resposta certa, olha aí, a resposta certa, a letra A. Olha aí, onde diz que os produtos formados são o ferro e o dióxido de carbono, olha lá, conforme o que se obtém. Então, o que se colocou nessas alternativas? Foram expressões para garantir ao aluno se ele tinha aprendido o que é um reagente, o que é um produto, que a seta significa transformação, ok? Agora, na letra C, a seta representa o sentido que não, os reagentes não são produzidos. Os reagentes, eles reagem de si. O que se produz são os produtos. Lá na letra A, os produtos formados de acordo com a equação são hematita e monóxido de carbono? Não. Hematita e monóxido de carbono, eles são reagentes. Na letra D, então aí, ó. A letra A era correta por quê? Porque os produtos formados foram ferro e dióxido de carbono. Na letra D, a representação lê-se que o ferro reage com o dióxido de carbono? Não, ele não reage, eles são obtidos, eles são produzidos, né? E na representação somente a hematita é o reagente? Não, ele reagiu com monóxido de dióxido, ok? Então, com monóxido de carbono. Portanto, a única resposta certa para isso era exatamente a letra A, onde os produtos formados, o ferro e o dióxido de carbono. Isso aqui para poder ilustrar direitinho, né? Olha só, na representação da equação, hematita mais monóxido de carbono formando ferro e dióxido de carbono. O ferro e o dióxido de carbono, eles são o quê? Eles são produtos, porque eles estão depois da seta que indica a transformação. A hematita e monóxido de carbono são o quê? Reagentes, porque eles estão antes da seta, que indica a transformação. E a seta é o sentido em que demonstra que está havendo formação de produtos a partir dos reagentes químicos, tá? Então, esses comentários aqui, meu caro aluno, por mais que seja simples para você, mas tem alguns colegas seus que vocês não entenderam ainda. Por isso que é bom a gente fazer uma retrospectiva do comentário de cada questão. E aí, se liga no Enem e vamos para uma terceira questão. Na terceira questão diz o seguinte, o Enem de 2018. Então, nós tivemos o seguinte enunciado nessa questão, que diz o seguinte. A identificação de risco de produtos perigosos para o transporte rodoviário
é obrigatória e realizada por meio da sinalização composta por um painel de segurança de acordo com a, vamos dizer, e também com relação à cor apresentando a laranjada e um rótulo de risco. Então, só verificando um pouquinho, né? Que a identificação dos riscos de produtos perigosos para transporte rodoviário de substâncias é obrigatória e realizada por meio de sinalização composta por um painel de segurança de cor alaranjada e um rótulo de risco. As informações inseridas no painel de segurança e no rótulo de risco, conforme determina a legislação, permitem que se identifique o produto transportado e os perigos associados. A sinalização mostrada identifica uma substância que está sendo transportada em um caminhão. Então, verifica aí o símbolo, né? 1005-2668, gás tóxico, e o número 2. Muito bem. Diante disso, os 3 algarismos da parte superior do painel indicam o número de risco. O número 268 indica tratar-se de um gás. 2. Então, 2 é tóxico e 6 corrosivo, ok? Então, nós temos o que aí, ó? Só repetindo. Na parte superior do painel, indicam o número de risco. O número 268 indica tratar-se de um gás. O gás, olha aí, o 2. O gás é 2. Tóxico 6 e corrosivo 8. Os 4 dígitos da parte inferior correspondem ao número que corresponde o quê? A identificação da ONU, quer dizer, o risco que esse produto químico apresenta em transporte rodoviário, então ele é conhecido internacionalmente. Por quê? Indica o produto que se transforma e que ele contempla risco, não é isso? Então isso está de acordo com a resolução 420 e 12.2 de 2004 da Agência Nacional de Transporte Terrestre do Ministério do Transporte, ok? E a BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, 7.500. E assim sendo, considerando a identificação apresentada no caminhão, o código 1005 corresponde a que substância? Olha lá. O eteno, o nitrogênio, amônia, propano ou dióxido de carbono. Sendo assim, olha só, sabemos que este símbolo corresponde exatamente à amônia, que a amônia é tóxica, né? Então é a substância que na temperatura ambiente ela já está na fase gasosa. E aqui vem o comentário, né? De acordo com a sinalização, o composto apresentado deve ser um gás, né? De acordo com a sinalização, o composto apresentado deve ser um gás tóxico e corrosivo. Dentre os apresentados, somente a amônia possui tais características, tá bom? Então, diante das outras alternativas, somente a amônia que se identifica perfeitamente como tóxico e corrosivo. Esperamos, então, meu caro aluno, que com esse comentário aqui, você, olha aí, tenha aprofundado mais ainda os seus conhecimentos. E se você teve alguma dúvida na resolução das questões da atividade, que tenha sido solucionado e esclarecido, ok? E aí, esperamos ver vocês na próxima aula, hein? Fique ligado!